Bora Bahia, de volta ao nosso preparatório de matemática e ciências da natureza, certo? Estou trazendo exercício aí para vocês, beleza? É um exercício que envolve termologia, um assunto da física que você verá quando você estiver no segundo ano do seu ensino integrado, que é o médio mais o técnico. Bacana? Antes de começar a resolução desse exercício, te dá um toque, você não vai esquecer de maratonar a play do IFBA, e a galera do IFBA maratona com força, hein? Lá você vai ver todas as aulas que eu já gravei de matemática, misturado com ciências da natureza, para você já ter uma ideia de quais são os assuntos de matemática que caem praticamente todas as provas, tá bom? Vamos começar o exercício. Prova, nesse caso, mais recente, hein? Última prova aí do IFBA. Questão de número 19, diz o seguinte: o aquecimento global é definido como sendo o aquecimento do planeta Terra devido a diversos fatores, como o efeito estufa e a inversão térmica, agravados pela poluição do ar. Olha, eu compensaria, para uma situação de prova, você dar uma lida sobre esses dois assuntos, tá? Nesse contexto, a charge de Jean Galvão, ver a seguir, faz uma sátira sobre esse problema mundial. Esse aí é o texto 13 da prova, então teve texto em outras disciplinas até chegar na prova de matemática, de ciências da natureza, e esse aí é o texto 13. Você está vendo aí a tirinha, a sátira, relacionada a esses dois assuntos, né? Efeito estufa e inversão térmica. Vamos lá, vamos entender isso aí, ó. O processo físico-químico de aquecimento apresentado na charge, que explica o derretimento das geleiras, acontece por transferência de calor. É possível que haja transferência de calor com mudança de estado físico ou com variação de temperatura. Ó, mudança de estado físico, tem um nome, beleza? E variação de temperatura, variação de temperatura. Vamos dar nome aos bois aqui. Esse delta é variação. Isso aqui é temperatura. Beleza. Isso aqui é mudança de estado físico. Bacana. Quando há variação de temperatura aqui, chamamos de calor sensível. Então aqui, calor sensível. Beleza. Sendo calculado por, então a fórmula relacionada a calor sensível, essa aqui, ó, Q igual a MC. Aí ele colocou ΔT, mas eu vou colocar Δθ, tá? E quando há mudança de estado físico, então, mudança de estado físico, aqui não tem mudança de estado físico, só tem variação de temperatura, isso é muito importante, tá? Aqui tem mudança de estado físico, por exemplo, passar de sólido para líquido, certo? Passar de líquido para vapor, então são mudanças de estado físico. Não acontece isso no caso do calor sensível, certo? Denominamos calor latente, então isso aqui é calor latente, é o nome que se dá, beleza? E nesse caso, para calcular a quantidade de calor, eu não uso essa fórmula, eu uso outra fórmula, que é essa aqui, ó. Q igual a M vezes L. Daqui a pouco nós vamos entender o que é cada uma dessas coisas, certo? Beleza, então uma situação é essa que está acima, ó, fechou. E outra situação é essa que está abaixo aqui. Ó, são duas situações diferentes. Aqui tem mudança de estado físico, comentei com vocês agora. Aqui só tem variação de temperatura. Aqui não tem mudança de estado físico. Beleza? Espero que tenha ficado bem entendível essa parte. Beleza, na continuidade aí, vem a imagem que você viu na capa. Você percebe três situações, né? Na primeira situação você tem gelo a 10 graus Celsius, beleza? Houve uma variação de temperatura, você está vendo aí, ΔT igual a 10 graus Celsius, certo?
Então esse gelo passou de menos 10 graus Celsius para gelo a 0 graus Celsius. Por isso que teve essa transformação, esse ΔT de 10 graus Celsius. Beleza. Essa é uma situação, né? Peguei aí um trecho para você. A outra situação, segunda parte do trecho, você tem gelo a 0 graus Celsius, aí teve uma fusão é passar do estado sólido para o estado líquido, anota isso aí, bacana. Então esse gelo a 0 graus Celsius se transformou em água a 0 graus Celsius, certo? Aí rolou uma transformação de estado físico. Então, para essa segunda situação, eu vou usar essa fórmula para calor latente. Para a primeira situação, de volta aí para você, eu vou usar essa fórmula que é para calor sensível, porque só rolou variação de temperatura e não rolou mudança de estado físico, certo? Todos os dados aparecem para você não tem que decorar quanto vale esse L, você não tem que decorar quanto vale esse C, certo? Tá? São duas informações, beleza? Considerando o processo de aquecimento de 100 gramas, então agora a gente começa a resolver exercício de fato. Você tem uma massa de 100 gramas, bacana, de gelo com o objetivo de obter água a 0 graus Celsius. Então volta a figura toda aí, ó. Eu vou sair dessa primeira posição que você está vendo, onde eu tenho gelo. Aliás, eu vou chegar na última situação, que é a situação onde eu tenho água a 0 graus Celsius. Só que antes eu vou passar por duas situações. Uma envolve variação de temperatura e a outra envolve mudança de estado físico, tá? Então, considerando o processo de aquecimento de 100 gramas de gelo com o objetivo de obter água a 0 graus Celsius, que é o último estágio, conforme as etapas representadas na figura anterior, calcule a quantidade de calor total envolvida nesse processo. O que eu acho que aconteceu aí, uma das situações que faltou, foi a seguinte: eles não informaram que eles queriam a quantidade de calor em calorias. Você tem duas unidades de medida para calor, que é joule e caloria. Então eu acredito que um dos motivos para fazer com que esse exercício fosse anulado é esse aqui, porque não falou que queria em calorias, tá bom? Não especificou a unidade de medida para calor, ok? Você tem mais de uma, e em calorias é uma delas, tá? E outra possibilidade também é com relação aos conteúdos, né? Pode ser que esse conteúdo não esteja lá naquela parte relacionada a conteúdo programático do edital do IFBA. Lembrando aí que é uma questão de 2025, né? É para quem quis entrar no IFBA em 2025, tá bom? Você vê as opções aparecendo aí para você. Beleza. Então, legal, vamos separar em duas partes, tá? Nessa primeira situação você tem gelo a menos 10 graus Celsius e depois gelo a 0 graus Celsius. Houve uma variação de temperatura, então eu estou aqui, ó, variação de temperatura, vou usar essa fórmula. Para essa situação, eu tenho Q igual a MC delta θ. Isso aqui é uma letra grega, tá? Que indica variação de temperatura, eu já te expliquei. Massa em gramas. Mas como é que você sabe que é em grama? Por que não poderia ser em quilo? Olha esse C aqui. Esse C está escrito lá, ó, calor latente, olha, calor sensível, Czinho, do gelo. Isso aqui é uma constante, tá, pessoal? Vale meio caloria por grama. A massa já está em grama. Graus Celsius, tá? Caloria por grama de graus Celsius. Então, nesse caso aqui, esse valor ele é fixo, ele vale meio. E a variação de temperatura sair de menos 10 e foi para 0. Eu vou colocar para vocês aqui em detalhes, ó. Isso é 0 menos 10. Aqui é colchete. Ou seja, essa variação de temperatura, ó, menos com menos dá mais, foi de 10 graus Celsius. Beleza. Então agora é só fazer conta, ó. 100 vezes 0,5 dá 50. 50 vezes 10, você chega em 500
calorias. Beleza. Essa quantidade de calor ela está relacionada à variação de temperatura, que é esse primeiro contexto que a gente viu aí. Agora nós vamos para o segundo contexto, certo? Vamos fazer uma delimitação visual aqui para não atrapalhar o nosso jogo. No segundo contexto, o que está acontecendo? Você tem gelo a 0 graus Celsius e esse gelo se transformou. Essa transformação se chama fusão. Então você tem uma substância que está no estado sólido, que no caso é gelo, se transformou em água, que está no estado líquido, a gente sabe disso. Então como rolou essa transformação, ela é chamada de fusão. E aí, ó, mudança de estado físico, passei de sólido para líquido, tem que usar o quê? Calor latente, ou seja, essa forma, tá? Então Q igual a ml, quantidade de calor é massa, essa massa não muda. Aquela ali é a constante de latente, calor latente é lambda, parece para você o exercício deu essa informação, 80 calorias por grama, a massa foi dada em grama, graus Celsius, né? Então esse cara aqui, ele vale quanto? 80. E aí você pega 100 vezes 80, você vai chegar em 8.000 o quê? Calorias, que é uma das unidades de quantidade de calor. Fechou. Beleza. E aí vamos ver a pergunta do exercício, ó. Calcule a quantidade de calor total envolvida nesse processo. Em calorias, faltou essa informação. Por isso essa questão foi anulada, como eu já disse anteriormente. Você tem simplesmente que somar esse 8.000 com esse 500. Você vai chegar em 8.500. Opção correta para esse exercício, letra B de bola. Espero que você tenha gostado. Eu retorno em breve com mais aulas para vocês. Até!